Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. A mensagem de hoje tem como título Intrigas e Acusações. Quanto possível, abstém-se de assuntos infelizes. Muitas vezes, quem te fala contra os outros pode trazer a imaginação doente ou superexcitada. Quando alguém, porventura, se te faça veículo de alguma intriga, tanto é digna de compaixão a pessoa que trouxe essa bomba verbal, quanto a outra que a teria criado. Uma frase imperfeitamente ouvida será sempre uma frase mal interpretada. A criatura que se precipita em julgamentos errôneos a teu respeito, talvez seja vítima de lastimável engano. Muitas pessoas de hábitos cristalizados em comentários descaridosos em torno da vida alheia estão a caminho de tratamentos médicos dos mais graves. Se trazes a consciência tranquila, as opiniões negativas efetivamente não te alcançam. Diante de críticas recebidas, observa até que ponto são verídicas e aceitáveis, para que venhamos a retificar em nós aquilo que nos desagrada nos outros. Conhecendo algum desequilíbrio em andamento, auxilia em silêncio naquilo em que possas cooperar sem alarde, sem referir a ninguém quanto ao esforço de reajuste que sejas capaz de desenvolver. Compadece-te dos acusadores e ora em favor deles, rogando a Deus para que sejam favorecidos com a bênção de paz que desejamos para nós. Mensagem recebida por Chico Xavier, Espírito de Emmanuel. Boa noite a todos. Então, aproveitando o texto que a Carla nos trouxe, esses comentários, essas afirmativas sobre a vida alheia, digamos assim, são julgamentos, né? E quando se fala em julgamento, a gente deve lembrar da lei de justiça, né? Os julgamentos são justos ou não, lembramos da lei de justiça. E o tema da noite de hoje é justiça e misericórdia, para que possamos fazer uma comparação entre a justiça que aplicamos perante as coisas que acontecem na nossa vida, de como reagimos, como procedemos, e a justiça que Jesus nos ensinou, né? A justiça que é uma lei natural do universo. E o mais interessante é que essa lei natural, ela é a penúltima lei descrita das leis morais do Livro dos Espíritos, a partir da pergunta 873 em diante, que fala... A lei está escrito assim: a lei, justiça, amor e caridade. E ele não está falando de 3 leis. Ele diz a lei de justiça, de amor e caridade, como uma lei só. Então, será que o que nós entendemos por justiça faz parte também da lei de amor, da lei de caridade, da misericórdia? E durante esse período que estaremos aqui conversando, são alguns pontos a respeito disso que nós levantaremos. Primeiro de tudo, para a gente entender o ambiente do qual Jesus nos visitou, a gente precisa lembrar que quando ele chegou a Galiléia para desenvolver o seu trabalho inigualável de revelação das leis de Deus, é bem verdade que nós tínhamos os pensadores da Grécia, né, com pensamentos muito evoluídos. Nós tínhamos toda a organização do Império Romano, né, do seu exército, da sua administração, do funcionamento das instituições. Mas em se tratando de justiça, nós tínhamos um ambiente onde, em caso de adultério, as mulheres eram apedrejadas. Em se tratando de escravidão, não só um povo escravizava o outro, como era feio trabalhar, fazer alguma coisa. Então, o ócio era chique, digamos assim. E mais do que a escravidão, aqueles que tinham escravos sentiam-se no direito de cegar-lhes, ferir-lhes, para que esses não fugissem, né?
tinham direito sobre a vida, sobre os membros, sobre as partes do corpo. E tudo isso era muito normal e justo. Então vocês percebem a diferença do nosso ambiente de hoje para o ambiente ao qual Jesus veio? Onde tudo isso era o certo, digamos assim. Era o justo da época. E foi nesse ambiente conflitante em que Jesus vem trazendo essa mensagem de justiça unida à misericórdia, ao amor, à caridade, né? E aí a gente lembra do primeiro exemplo, da primeira oportunidade que Jesus teve de exemplificar essa lei, foi quando apresentaram a ele a adúltera, pega em flagrante. E aí, né, como sempre Jesus dizia que ele não contradizia a lei mosaica, então armaram como se fosse uma espécie de uma pegadinha. Digamos assim, Jesus, está aqui a adúltera, apedrejamos? Se Jesus fala apedreja, assim, bom, mas e o amar o próximo, o amar a Deus sobre todas as coisas, onde é que fica tudo isso? E se Jesus fala, não apedreja, aí um fala, como? Na lei mosaica está dizendo que é para apedrejar. E aí, com tudo isso, né, Jesus teria ido para a cruz antes da crucificação. Mas, como que Jesus resolveu essa questão, né? Jesus não contradisse a lei mosaica. Jesus disse, aquele que estiver sem pecado, apedreja. É claro que uma coisa somos nós falando essa frase. A outra é Jesus com toda a sua presença espiritual, né? A sua emanação de poder, vamos dizer assim, né? No bom sentido. Não no poder material nosso aqui, mas naquela emanação de luz, de entendimento, de amor. Jesus diz, apedreja. Aquele que tiver sem pecado, aquele que tiver limpo, manda ver. E aí o que o Evangelho nos traz? Que todos foram se retirando. Primeiro os mais velhos, depois os mais jovens, até o último. E aí o que Jesus faz? Jesus levanta a adúltera e diz, cadê aqueles que te acusavam? Ela diz, foram todos embora. Diz ele, também eu não te julgo. Vá, siga teu caminho, entenda a lição e não peques mais. Então, Jesus vem nos ensinar que a lei de justiça não julga. E além de não julgar, ela vem unida à educação, ou seja, à reeducação do ser. Como diz o texto que a Carla leu aqui na frente, quando a gente fala algumas coisas, vamos fingir que a gente faz críticas construtivas, vamos dizer assim, para dizer que a nossa fofoca ficou mais bonitinha, né? A nossa intenção é de reeducar aquele que cometeu a falta? Ou é simplesmente no sentido pejorativo, de vingança? Porque lá na lei mosaica, ou antes dela, a gente identificava como justo a lei do mais forte, a lei de vingança. E isso que a gente precisa entender, que a lei mosaica foi de extrema importância para a sua época. Porque quando veio o olho por olho, dente por dente, antes dele, era assim, o vizinho roubou minha ovelha, então eu vou lá na casa dele, vou roubar todas as ovelhas dele, vou matar ele, a mãe e todos os filhos. Mais ou menos nesse sentido. E aí quando veio o olho por olho, dente por dente, foi para dar uma equilibrada nessa situação. Né? Então, roubou uma ovelha, então toma 1, 2 de volta. Né? Então percebam a evolução
né? E com a vinda de Jesus, a diferença dos julgamentos, onde a lei de justiça associada à misericórdia, o amor e a caridade, traz a compreensão daquele que comete a falta, não com o intuito de julgá-lo ou vingar-se, mas com o intuito de reeducar, entendendo que o mal é uma doença. E uma doença precisa ser analisada, compreendida, entendida e tratada. Tratando-se de justiça e misericórdia, agora vamos falar um pouquinho sobre nós. Quando a gente vem reencarnar, a gente tem uma ficha espiritual. E eu tenho certeza absoluta que quase todos nós, salvos os missionários, que me desculpem os missionários, mas quase todos nós temos uma ficha da qual não nos traz muito orgulho. Somos a melhor versão que existe de nós mesmos. Então, nunca existiu um Tiago melhor do que esse. Isso nos ensina a lei do progresso. Antônio Marcos, nunca existiu um Antônio Marcos melhor que esse. Então, se estamos nesse ponto, se o Tiago está aqui nesse ponto, e não tem muito do que se orgulhar, daqui para trás, gente, não pode ser melhor. Não pode ser melhor. Então, eu imagino que na nossa ficha reencarnatória, para estarmos aqui de pé, vivendo, meu Deus, precisou muita misericórdia. Mas precisou muito assim, calma, vamos congelar essa dívida aqui, vamos congelar mais essa, vamos congelar mais essa e vamos congelar mais essa. Senão você não vai conseguir nem levantar. E aí eu imagino que quando a gente está lá no mundo espiritual ainda, e lá a gente está bem, né? Está se preparando para a reencarnação. Aí a gente fala assim, não, eu vi que você colocou aqui para mim me reconciliar só com um inimigo que eu tinha na vida passada. Mas eu estou dando uma analisada aqui na situação, eu queria pedir que você me mandasse na extrema pobreza, pode me tirar uma mão também, e já manda logo uns 3 desafetos, que daí eu vou... Muito otimista, gente, lá em cima, né? Muito otimista. Aí a gente está amparado por todos os mentores, né? As pessoas do Ministério da Regeneração, do Ministério da Reencarnação, e aí a gente está naquele ânimo, naquela motivação, aí a gente sente essa vontade de resgatar tanto. Aí eles falam, olha, a gente tem um pouquinho mais de experiência que você, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai mandar você com uma condição financeira razoável, nem rico para não derrapar, mas também nem pobre para passar necessidade. Aí a gente vai mandar só esse desafeto aqui, que nem foi tão grande, e a gente nem vai mandar como pai e irmão, a gente vai mandar como pai e mãe, a gente vai mandar como irmão, ou talvez cunhado, estamos dando uma analisada aqui. E a gente fala, nossa, mas vou gastar, quantos anos eu vou viver? Ah, está programado, se você não fizer besteira, você vai viver uns 85, 90 anos, talvez uns 98, meu Deus, 98 anos? Para resgatar um desafeto pequeno desse aqui? Pois é. Tudo bem, reencarnamos. Reencarnamos como irmão mais velho. Quando chega o irmão mais novo em casa, já vira um caos. Por que ele? Por que isso? Aí a gente vai crescendo e a gente fala assim, por que Deus que você mandou uma desgraça de uma pessoa dessa do meu lado? E choro, e confusão, e se diz injustiçado. Conhecem casos assim? Um desafeto na família, uma pessoa difícil, uma pessoa de trato dificultoso, digamos assim? Pois é, gente. Pois é. Saibam, todos nós, saibamos que teve muita misericórdia para vir só Ele. Mas muito congelamento de dívida. Sabem por quê? Porque quando a gente ouve falar sobre a lei de causa e efeito, a gente acha assim que, matei 10 pessoas, vou ter que morrer 10 encarnações. Mas a gente precisa entender que a lei de causa e efeito
só é necessária, como diz Emmanuel no livro Justiça Divina, a expiação é medida da lei apenas para corações endurecidos. É só quando a gente diz não para todas as oportunidades de resgatar por amor. Sabem por quê, gente? Porque o amor cobre a multidão de pecados. E tudo aquilo que a gente faz no bem é a única coisa que apaga o mal que fizemos. Não é o resgate, não é a expiação, não é a prova e efeito, não é a causa e efeito, não é o plantio e colheita. Isso tudo são lições, são maneiras de que o mundo, de que Deus nos convida para que a gente entenda e compreenda que é só pelo caminho do bem. Então, todas essas moratórias das nossas dívidas são para que uma hora a gente comece a trabalhar no caminho do bem e que elas possam ser quitadas por amor, de acordo com a justiça de Deus, que é misericordiosa. Entenderam mais ou menos a diferença da justiça de Deus e do que nós julgamos justiça? O fato é que Jesus veio nos ensinar essa justiça de Deus associada à misericórdia há mais de 2000 anos. Há mais de 2000 anos. E diferente de Moisés, Jesus não falhou nenhuma vez. Porque a palavra ensina, o exemplo arrasta. Então a conduta de Jesus não teve nada que afrontasse o próximo, que machucasse o próximo, que julgasse o próximo. Lembra da história de Simão Pedro, quando foram prender Jesus, que ele puxou a espada e cortou a orelha do soldado? E Jesus disse: Pedro, embainha a tua espada, porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. E sem esboçar agressividade nenhuma, Jesus dá uma consertada na orelha do soldado. Então, mostrando para ele que justiça é diferente. Então, não falhando, né? Moisés, numa contenda entre um egípcio e um do seu time, digamos assim, né? Acabou sujando suas mãos de sangue. Durante a conduta de Jesus, você não encontra absolutamente nada, nem de julgamento, nem de agressão. E aí, nós, há mais de 2000 anos, quando nos acontece alguma coisa, quando alguém nos faz alguma coisa de ruim, qual justiça nos vem ao sentimento? Qual justiça nos vem à memória? Então, certa vez, Jesus, Tiago, o apóstolo Tiago, Jesus pergunta a ele assim: Tiago, como se dá o processo de redenção na lei mosaica? E ele prontamente disse: olho por olho, dente por dente. E aí Jesus fala para ele assim: até tu, Tiago, até tu. Qual é o primeiro mandamento? Ele: amarás teu Deus sobre todas as coisas, com todas as tuas forças, de toda a tua alma. E o segundo: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E a pessoa que ama a Deus sobre todas as coisas e ama o próximo como a si mesmo, faz mal ao próximo. Então, percebam que nós ainda, quando nos perguntam sobre justiça, nós, 2000 anos depois da vinda de Jesus, invariavelmente, voltamos assim como o apóstolo Tiago, que diz: justiça para mim é olho por olho, é dente por dente. E sequer olhamos para aquele que comete o mal como doente. Como doente. Já imaginou alguém chegar com uma doença aqui dizendo assim: olha, eu estou com uma gripe muito severa. Você falar assim: mas é um sem vergonha mesmo ficar gripado desse jeito. Ou a pessoa chega aqui e fala assim: olha, eu estou com um câncer, um problema bem sério. Mas só podia ser um vagabundo mesmo para estar com câncer. Mas as doenças do mal, as doenças morais, é exatamente assim que a maioria de nós trata.
sem qualquer empatia e muito menos expectativa de reeducação, e simplesmente punição. Quando a gente vê os noticiários e a gente vê histórias muito tristes de familiares sofrendo por coisas que acontecem, mas você pergunta, a maioria das pessoas, o repórter pergunta assim, e o que você espera agora? Eu espero justiça. E eu gostaria de entender o que a pessoa compreende por justiça naquele momento. Certa vez, num atendimento fraterno, não desta casa, de um atendimento fraterno por aí, a pessoa dizendo assim, olha, eu tinha que matar essa pessoa, mas eu sou muito religioso, mas o certo era matar. Eu não tenho coragem porque eu sou muito religioso. E aí o atendente disse assim, a pessoa que atendia disse assim, então faz o seguinte, vou te ensinar o que fazer. À noite, quando você fizer a tua oração, você pede um encontro com Jesus. Né? Pede uma sessão lá, para você encontrar com Jesus, e aí você olha nos fundos dos olhos de Jesus e diz assim, Jesus, fez isso, 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 isso. Você que ensinou o perdão, você que ensinou o amor, você que foi o exemplo de amor aqui na terra, mata ele para mim. E é o passo que a pessoa que ouviu aquilo simplesmente chorou e entendeu. E entendeu a diferença da justiça e do julgamento que Jesus nos ensina. O meu fardo é leve e o meu jugo é suave. E aí vale a reflexão para cada um. Se nós estamos lá perto de Moisés, ou se nós estamos um pouquinho mais perto de Jesus, né? Então, essa é a reflexão que eu gostaria que ficasse para cada um de vocês. Para encerrar, eu gostaria de contar duas historinhas, bem rapidinhas, que quem nos conta é Humberto de Campos. Uma delas é do apóstolo Tiago, que após a traição de Jesus, né, e que ele foi crucificado, ele sentiu muito rancor e decidiu ir embora. Foi embora, se isolou e vivia de orações e jejum, em isolamento. E um dia ele olha Jesus vindo em sua direção. Ele abre os braços e diz, Mestre, eu não aguentei toda aquela injustiça, eu estou aqui só em oração em Jesus. E Jesus vem rápido, vem andando rápido. Eu passo que quando ele se aproxima, ele abre mais os braços, Jesus passa de viagem. E ele fala, Mestre, está indo aonde? Ele diz assim, estou indo me encontrar com Judas. Ele fala, mas e eu? Ele diz assim, você não precisa de mim, Tiago. Né? Então, Tiago estava rancoroso pela traição de Judas. E Jesus deixa um exemplo para o apóstolo Tiago de que Jesus não julgava ele. Jesus estava indo lá buscá-lo, reeducá-lo. Né? E às vezes o rancor é assim com a gente. No livro Paulo e Estevão, diz um ensinamento muito interessante que diz assim, quando você tiver que caminhar com teu adversário, 1 milha, caminha 2. Porque é na 2ª milha que você conhece o seu desafeto. E nós somos assim com o rancor. Nós tiramos uma foto daquele rancor e guardamos. Então, fulano, meu rancor, foto guardada, passa 300 anos, 3 encarnações. Aquela pessoa não é mais a mesma, mas nós carregamos a foto do rancor, como se ela fosse exatamente como é. E talvez se Judas entrasse agora por aquela porta, nós olhássemos e falássemos, Judas? Meu Deus, Judas! Talvez daqui a alguns dias vai ter alguns Judas pendurados por aí. Não é verdade? Então percebam que ao ir ao encontro do nosso desafeto, é na 2ª milha que a gente conhece ele. E para encerrar a história de Humberto de Campos também, Jesus, no fim da crucificação, no momento derradeiro, nos segundos que antecederam a deixada do seu espírito, do corpo, todos os anjos cantavam músicas belíssimas,
caminhos de luz, luzes do alto desceram sobre aquele momento. Lindo, lindo, lindo os contos de Humberto de Campos contando esse momento, né? Os anjos da justiça já vinham ali anotando todos os nomes daqueles que precisariam de resgate, daqueles que precisariam, enfim. E aí, de repente, Jesus balbucia alguma coisa, quase sem forças, vem um anjo solitário de longe, encosta o ouvido no peito, no coração de Jesus, não entende o que Jesus fala, leva o ouvido até a boca de Jesus, e Jesus, quase sem forças, diz assim para o anjo: anjo, socorre a Judas, ele acaba de suicidar-se. Era o anjo da caridade. Com esse exemplo, deixa muito claro para nós como é a justiça de Deus, exemplificada por Jesus. Obrigado pela atenção de vocês e até uma próxima oportunidade.